Boa tarde a todos. Meu nome é Silvio Jorge. Eu sou representante do CEL de Orlando, juntamente com a Rita Guedes, que todos vocês devem conhecer. O meu tema é sobre o livro Predestinação Espiritual do Brasil, capítulo 5, Ismael, o orientador espiritual do Brasil. É um tema que eu acredito tratar-se puramente de fé. Fé no sentido que todos nós já conhecemos, que é de fidelidade às leis de Deus, ou, como diz o Dr. Sérgio Phillips, que é também um famoso espiritualista, fé é certeza. E talvez muitos de vocês fiquem assim pensando, mas caramba, eu sou uma pessoa que eu tenho fé, mas é muito difícil saber se eu tenho certeza. Por quê? O que seria certeza? Certeza seria, por exemplo, eu pegar essa caixa de som e perguntar para vocês, se eu largá-la no chão, o que acontece? Todos vocês vão dizer que ela vai cair. Isso é certeza. E a nossa fé precisa estar embasada, no meu modo de ver, e para todos nós, em certeza. Mas, de qualquer maneira, se eu perguntasse para vocês quem é que acredita na tarefa de Ismael e na predestinação espiritual do Brasil, talvez muitos de vocês me dissessem que tem dúvida ou que não acredita, e isso novamente está relacionado à nossa fé. E eu vou propor para vocês um pequeno exercício, para que nós façamos um retorno talvez a 40 séculos atrás, onde nós vamos encontrar o arcabouço, talvez o principal arcabouço da nossa fé, da nossa certeza. Sendo que o meu objetivo, ao participar aqui desse evento, é que a fala seja boa, que a fala seja útil e que de alguma forma eu consiga estimular a mim mesmo e a vocês a uma reflexão mais profunda sobre o tema. E para que nós possamos voltar a esse ponto, que é a base da nossa fé, eu vou pedir a vocês que tenham um pouquinho de paciência para ler a respeito da predestinação espiritual do Brasil, que é uma das tarefas do nosso governador espiritual. E essa predestinação se encontra no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, é dito que no século XIV, Jesus, fazendo uma caravana ao continente, perguntou a Eliú onde ficariam aquelas terras, para onde seriam transportadas as árvores do seu evangelho, que estão com as seguintes palavras: mãos erguidas para o alto, como se invocasse a bênção do seu Pai para todos os elementos daquele extraordinário e opulento, exclama então Jesus: para esta terra maravilhosa e bendita será transportada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, para todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sobre estes céus serão entoados os housanas mais ternos, a misericórdia do Pai Celestial. Então, Jesus nos diz que a árvore do seu evangelho será transplantada para o Brasil. E mesmo assim, nós podemos ter dúvida quanto a esse acontecimento. E voltando então àquela viagem que eu propus a vocês, nós temos como base, digamos, da nossa religiosidade ocidental, a Bíblia, composta do Novo e do Velho Testamento, que nós podemos também interpretar como sendo a antiga aliança e a nova aliança. Antiga aliança do povo eleito para com Deus. Essa história começa praticamente 19 séculos antes da vinda de Jesus, com o primeiro patriarca, que foi Abraão. E, olhando a sua Bíblia, você vai poder consultá-la e perceber que tem ali toda uma história. Século XIX, nós temos Abraão. Por exemplo, no século XIV, nós temos Moisés tirando os hebreus do Egito. E uma série de coisas acontecem até que tenhamos a vinda de Jesus. Sendo que todos nós sabemos que o primeiro profeta a efetivamente nos trazer a notícia da vinda do Messias, daquele que iria restaurar a paz, a fraternidade, junto ao povo eleito, foi Zacarias, no século VI a.C.
Mas, continuando a nossa história, nós vamos chegar no nascimento de Jesus. Então, 19 séculos após Abraão, temos Jesus, que veio cumprir, então, aquilo que foi predito pelos médiuns ao longo de todos esses 19 séculos, que foram os profetas. Além de sustentar a boa nova, nos estimular quanto à vinda do Messias. E essa vinda se cumpriu, essa vinda aconteceu. Tivemos o Messias e, segundo o próprio Zacarias, o Messias não seria aceito e o Messias sofreria as coisas que nós já sabemos, com as quais muitos de nós fomos cúmplices naquele fato. Mas o importante da vinda de Jesus, na minha opinião, além da sua mensagem de amor, de fraternidade, foi que ele disse que ele necessitava retornar à pátria espiritual no sentido de que ele pudesse nos mandar o Consolador prometido, aquele que falaria conosco não por parábolas, mas de uma forma direta, porque certamente nós já seríamos capazes de compreender a sua mensagem. E, coincidentemente, isso acontece 19 séculos após a partida de Jesus. E quem é o Consolador prometido? A doutrina espírita, que foi codificada por Allan Kardec. E todos nós temos um bom conhecimento a respeito do teor da doutrina espírita. Por sua vez, é do conhecimento de todos os espiritualistas, inclusive das pessoas do céu, porque Pai Joaquim, de Aruanda, nos informou uma vez numa consulta do Adolfo sobre onde estaria Allan Kardec, e foi informado por Pai Joaquim que Allan Kardec estava cumprindo o mesmo tipo de tarefa do nosso Adolfo Marques dos Santos, do nosso querido detentor. Então, uma vez que Pai Joaquim confirmou ser Chico Xavier a reencarnação de Allan Kardec, essa história toda que nós falamos do arcabouço da nossa fé, ela se alicerça, não é verdade? Porque uma vez que Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec e uma vez que foi Chico Xavier que psicografou o livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, nós podemos estar certos de que não é uma história que surgiu do nada, não é uma história que não tem como seus autores pessoas que estão, a meu ver, autorizadas pela espiritualidade na condução do espírito humano. Então, uma vez que nós temos essa comprovação histórica do fato relacionado a Jesus, de novo, a nossa questão aqui é como está a nossa fé? O que nós de fato acreditamos? O que alicerça a nossa fé? E uma vez que fé significa fidelidade às leis de Deus, principalmente lei de reencarnação e lei de causa e efeito, compete a cada um de nós avaliar como nós estamos diante dessa situação. Não é uma questão pura e simplesmente de dizer que temos fé, mas até que ponto o nosso dia a dia e as nossas atitudes reforçam o fato de termos ou não fé. Relativamente ao capítulo 5, o que o Adolfo nos propõe como reflexão? Ele faz um conjunto de perguntas que eu vou ler para vocês, até para que a gente possa se situar melhor no assunto. A primeira pergunta é: como Ismael implantará a paz no mundo? A segunda: Ismael necessitará de alguma estratégia especial para despertar o povo brasileiro? Uma outra pergunta: que atitudes o Brasil tomará para chamar a atenção de suas novas riquezas? Que fatores contribuirão para a ação renovadora do Brasil? Então, ou seja, nós estamos falando novamente de elementos de fé. Então, é informado que Ismael, juntamente com as hierarquias que comandam, digamos, a evolução espiritual do planeta Terra, denominadas Sagradas Fileiras, não tem uma estratégia específica, não tem uma obrigação no sentido de implantar no brasileiro essa consciência espiritual.
A tarefa das hierarquias espirituais é a de nos imantarmos com as necessárias energias para que nós sejamos capazes, né, de entrar nessa vibração e de fazer o melhor uso dessa vibração no nosso processo de transformação. Então, uma vez que todos nós somos detentores do livre-arbítrio, as hierarquias espirituais são sabedoras da lei e cumprem a lei. Então, compete a ela estimular a cada um de nós para que sejamos capazes, né, de uma vez assimilando essas energias, trabalharmos a nossa transformação, trabalharmos a nossa reforma. E, especificamente em relação à predestinação do Brasil, evidentemente espera-se que cada um de nós, uma vez que trabalhe essa sua reforma, seja um agente transformador. Mas para que nós possamos ser esse agente transformador, nós necessitamos efetuar a nossa reforma, nós necessitamos nos pacificar, nós necessitamos, né, dominar todo esse conjunto de instintos negativos do quais nós somos possuidores. Então, uma vez que nós sejamos pacíficos, né, o que nós, com certeza, iremos contribuir para a evolução de toda a humanidade. E o que significa ser pacífico? Primeiro, reconhecer que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E fomos criados à imagem e semelhança de Deus exatamente para trabalharmos a nossa reforma e, consequentemente, o nosso amor. Porque o que nos disse Jesus, né, quando passou aqui na Terra? Que a primeira lei era amar a Deus sobre todas as coisas e que a segunda lei seria amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, uma vez que sejamos capazes, né, de nos reformar, de trabalharmos o nosso amor, seremos capazes de abrir mão inicialmente, né, dos tesouros terrestres e irmos nos aproximando dos tesouros celestes. E como é que nós abrimos mão dos tesouros terrestres? À medida em que expandimos o nosso amor, à medida em que expandimos a nossa capacidade de compreender o outro, na medida em que somos capazes de ter discernimento quanto aos valores que nós amealhamos ao longo das nossas muitas existências, né, em confronto com os dias de hoje, em confronto com as muitas dificuldades que nós passamos enquanto humanidade. Então, é muito importante que tenhamos esse amor dentro de nós, que vivamos esse amor dentro de nós e que sejamos capazes, né, de espalhar esse amor, que sejamos capazes de trabalhar a nossa fraternidade, de reconhecer a outra pessoa que está diante de nós e que não precisa ser necessariamente o seu familiar. Qualquer outra pessoa que está a seu lado, qualquer outro ser humano é seu irmão, tem sonhos, tem desejos, tem dúvidas, tem dificuldades, né? E compete a cada um de nós, com esse amor, com essa descoberta do Deus que há dentro de nós, espalharmos esse amor, espalharmos essa mensagem, sermos, de alguma forma, porta-vozes daquele que nós dizemos ser o nosso guia, né? Que é o Nazareno Mestre. Então, a predestinação espiritual do Brasil está intimamente ligada à nossa fé e à nossa transformação. E quanto a isso, eu não tenho nenhuma dúvida, né? Tenhamos fé, porque essa transformação vai acontecer. E ela não vai acontecer, e isso também é muito importante, no nosso tempo. Ela acontecerá no tempo de Deus, no tempo das hierarquias espirituais. E nós precisamos ter muita paciência quanto a isso, né? Mas o mais importante é que cada um de nós pode contribuir para esse processo. Não é necessário que você veja o resultado. Isso não tem a menor importância. Mas é importante que você, com a sua transformação, que você, com a sua fé, com a sua fraternidade, possa ser a melhor pessoa possível, né? E, sendo a melhor pessoa possível, você estará sempre apto a dar a mão ao seu irmão necessitado.
E um outro aspecto que eu não falei, né, a respeito, né, da Bíblia, que é o elemento que alicerça essa nossa fé, é o fato que a Bíblia continua, digamos assim, atuando sobre as nossas vidas. Uma vez que o último livro da Bíblia, qual é? É o Apocalipse. O Apocalipse, né, de João. E o Apocalipse, segundo, né, todos os espiritualistas, todas as correntes religiosas, está em pleno andamento. E a predestinação espiritual do Brasil encontra-se dentro desse cenário. É uma questão de fé e é uma questão de uma colaboração consciente de cada um de nós. Embora eu ousaria dizer, e isso não foi escrito lá pelo Adolfo, né, que, a despeito de eu acreditar muito no nosso livre-arbítrio, existe uma coisa que é a necessidade coletiva. E mesmo que cada um de nós não se reforme ou não se trabalhe satisfatoriamente pela predestinação espiritual do Brasil, uma vez que Jesus nos assegura que ela vai ocorrer, eu não tenho nenhuma dúvida que as hierarquias espirituais trabalharão o que for necessário até para acelerar o nosso processo de transformação. Então, eu realmente não tenho nenhuma dúvida disso. Então, gente, o que eu tinha que dizer para vocês sobre a predestinação espiritual do Brasil é isso, é uma questão de fé. Cada um, em conformidade, né, com a sua fé, tem elementos ou não para acreditar nessa transformação. Eu, na condição de espiritualista, na condição de alguém que acredita naquilo que se encontra na Bíblia e principalmente, né, na presença de Jesus e dos seus ensinamentos, não tenho nenhuma dúvida quanto à confirmação da nossa predestinação espiritual. E eu gostaria de terminar minha fala lendo aqui para vocês alguma coisa também do livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, que eu entendo ser muito importante, né, para que a gente aceite a predestinação. Então, é dito, Eliú, né, preocupado, né, com a situação do Brasil, vai conversar com Jesus, e Jesus diz para ele o seguinte: Eliú, afasta essas preocupações e receios inúteis. E nesse caso eu digo que cada um de nós que tem essa dúvida funciona como um Eliú. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu Evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. As injunções políticas terão nelas atividades secundárias, porque, acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Sobre a sua volumosa extensão, pairará constantemente o signo da minha assistência compassiva e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus pousará sobre a terra de minha cruz, com infinita misericórdia. Então, gente, diante disso, quem sou eu para dizer que a predestinação não se cumprirá? Eu acredito piamente na predestinação espiritual do Brasil e espero que vocês também acreditem. Paz e bênção para todos nós. Muito obrigado pela oportunidade, né? E um ótimo seminário para todos vocês.